Bom dia, queridos irmãos. Quero saudá-los com a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mais uma vez estamos aqui com a nossa escola bíblica dominical do período do confinamento. Nós iniciamos os estudos, uma série de estudos, na verdade, que vai acontecer na epístola de nosso irmão Tiago. Epístola de Tiago, nós vamos dar continuidade, e eu falei no domingo passado da praticidade da Epístola de Tiago, a facilidade que nós temos de aprendermos e a forma direta que Tiago comunica as verdades bíblicas. Nós vamos hoje, nesse domingo, nós vamos dar continuidade e vamos ficar ainda no capítulo 1. Tem alguns versos no início do capítulo que eu quero abordar porque estão muito atrelados ao período que nós estamos vivendo, esse momento que nós estamos passando na nossa vida. Eu quero fazer um confronto entre o cristianismo antigo e esse cristianismo atual, esse cristianismo moderno. Leiamos o texto, Tiago, capítulo 1, a partir do verso 2 até o verso de número 4. Meus amados irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeito e íntegros, em nada deficientes. Meus amados irmãos, queridos, o cristianismo dos últimos dias, o cristianismo atual que nós estamos contemplando, me parece estar um pouco desconfigurado da proposta original. Provas de que essa fé apostólica perdeu um pouco da configuração original. Em certos momentos, esse cristianismo atual chega a transmitir para nossas vidas de que ele não perdeu nem um pouco, perdeu totalmente a configuração original. Por exemplo, nós podemos observar a maneira como muitos cristãos de hoje encaram as provações que passam na vida. Muita gente, muitos cristãos, muitos evangélicos enfrentam as lutas, enfrentam os sofrimentos pelos quais todos nós passamos, na verdade é essa, todos nós enfrentamos na nossa lida, na nossa caminhada, encaramos adversidades, obstáculos. E esses cristãos que estão muito atrelados a esse cristianismo meio que desconfigurado, eles acreditam que a vitória que eles alcançam na adversidade, nas lutas, nos obstáculos, na verdade, os conduz em triunfo sobre a vida material. É o evangelho triunfalista que as pessoas se apegam e as lutas que estão passando e quando enfrentam, na cabeça deles acham que essa luta ela vai conduzi-los a uma vitória material na sua vida. O que eu estou passando hoje vai se transformar numa grande bênção material na nossa vida. É essa a ideia desse evangelho triunfalista, materialista, um evangelho meio que desconfigurado em relação ao evangelho original, ao cristianismo original, sobretudo o cristianismo defendido por Tiago. Diante da realidade, das lutas, das provações enfrentadas no dia a dia da vida,
Nós precisamos entender que Deus, quando nós estamos passando por lutas, quando nós estamos enfrentando uma luta, nós precisamos entender, colocar em nossa cabeça que Deus está refinando a nossa vida. Deus está refinando o nosso caráter. Deus está tirando aquilo que não deveria estar na minha vida, nas nossas vidas, e colocando aquilo que deveria estar, mas infelizmente não está presente em nosso caráter. Eu vou abrir mais uma vez aqui, eu fechei uma mania que eu tenho de fechar quando eu faço a leitura, mas eu vou deixar aqui aberto o Tiago para repetir o que o nosso irmão Tiago nos diz. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria ao passardes por várias provações. Ouça, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Tiago está dizendo que as provações que nós enfrentamos não vai produzir vitória material. Não vai produzir na minha vida a chegada de um automóvel zero, produzir na minha vida a chegada de uma cobertura na praia de boa viagem. Não, não é isso. Também não quero aqui afirmar que Deus não nos conceda, não nos abençoe materialmente. Deus abençoe, claro, não é? Mas nós precisamos entender que quando nós estamos passando pelas provações, pelos momentos turbulentos da nossa vida, Deus está nos refinando. E nós precisamos ter a consciência que esse Deus não vai deixar que você e que eu, nós passemos do ponto de refinamento. Deus não vai permitir, escute, olha aqui para mim, Deus não vai permitir que as chamas do refinamento destruam a minha vida e a sua vida. Deus, Ele vai permitir que você fique na prova, você fique na adversidade, até o momento certo, o momento de refinamento. Ele não vai permitir que você seja destruído ou destruída. Ele nos mantém nas fornalhas para nos purificar, a fim de que a sua imagem, a imagem de seu Filho, a imagem de Cristo, seja mais bem refletida nas nossas vidas. A ideia de Deus é essa, é que Cristo brilhe cada vez mais nas nossas vidas. E Ele permite que nós fiquemos nesse processo de refinamento até o ponto certo. Quando chegar no ponto certo, Ele nos tira dessa fornalha, desse processo de refinamento. Quando isso ocorrer, quando isso acontecer nas nossas vidas, o propósito divino irá se cumprir nas nossas vidas. E você e eu, nós chegaremos ao lugar que Deus nos prometeu. O Senhor nos faz passar por tudo isso para que eu e você, para que todos os cristãos, todos os evangélicos, aprendamos a valorizar não somente a vida humana, mas valorizarmos, sobretudo, a nossa comunhão com Deus e com seu Filho Jesus, e valorizarmos a nossa ética cristã também. Nós não podemos desperdiçar na vida cristã nada. Não podemos desperdiçar tempo, não podemos desperdiçar comunhão. A vida cristã não é um teatro, a vida cristã não é um parque de diversões. Vida cristã é coisa séria e nós precisamos aproveitar cada momento que nós vivemos neste mundo, nesta vida cristã. Nós precisamos entender que para chegarmos aonde nós estamos hoje, o patamar que nós estamos hoje, foi pago um preço muito alto.
Esse preço foi a morte de Jesus na cruz do Calvário. E esse preço alto precisa ser valorizado. A ideia de Tiago é que nós valorizemos esse alto preço pago por Jesus na cruz do Calvário. O cristão não pode estar desperdiçando sua vida de maneira à toa na caminhada. Nós também precisamos usufruir com responsabilidade e com muita gratidão das bênçãos que Deus trouxe para nossas vidas através do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Nós precisamos ter convicção de que Deus nos guiou e nos possibilitou a vitória através de Jesus. A nossa grande vitória não é vitória alcançada nos bens materiais. A nossa grande vitória foi alcançada na cruz do Calvário. Foi o sacrifício de Jesus, foi a morte vicária de Cristo, foi a sua ressurreição, foi a sua ascensão, a vida de Jesus. O que ele representa para todos nós é a nossa grande vitória. O cristianismo original, o cristianismo antigo, ele nos remete para essa consciência. Não esse cristianismo de hoje, triunfalista, um cristianismo fadado ao fracasso, porque é um cristianismo voltado para os bens materiais, para o acúmulo de riquezas. O cristianismo de hoje, queridos irmãos, ele se tornou uma filosofia que nos ajuda a alcançar a vitória terrena. É lamentável vermos tantos cristãos, tantos homens e mulheres que estão com as suas vidas totalmente voltadas para o alcance das vitórias terrenas. É uma versão secularizada do catolicismo da Idade Média. É mais ou menos isso. No século XVI, no período da pré-reforma protestante, a igreja vendia lugar no céu. E hoje vende-se promessas de um céu aqui na terra. Estão vendendo promessas de uma vida fácil na terra, de uma vida de regalias na terra, de uma vida de tesouros na terra. Ah, meus irmãos, eu me lembro da história de um jovem que foi procurar um sábio lá na Índia. Disseram que ele era um homem muito sábio. E ele foi procurar este homem e achou este senhor, esse ancião tão sábio. E ao chegar na aldeia, ele disse ao ancião: eu vim conhecer a sua sabedoria. Eu quero entender a vida. E o ancião o convidou para uma caminhada. E caminharam vários quilômetros e começava a subir uma montanha. E quando chegou no alto da montanha, aquele ancião olhou para aquele jovem: você quer descobrir o sentido da vida? Você quer entender a vida? Quer conhecer a verdadeira sabedoria? Eu quero. E ele apontou para aquele jovem um ninho de uma águia lá no alto da montanha. E disse para ele: faça semelhante a esta águia. Construa a sua vida nas alturas de Deus. Construa, adquira tesouros no céu. E serás um homem sábio e feliz. E o que nós temos visto hoje é que a figura de Deus nesse cristianismo meio que desconfigurado, ele é só um facilitador. Os pastores se tornaram
motivadores, né? Ou uma espécie de anjos investidores, né? Na vida de suas ovelhas, de seus clientes, né? O prazer que todos buscam não está em Deus, mas nas coisas. A felicidade que eles tanto querem não está na pessoa de Jesus, está no acúmulo de riquezas. É a síndrome que eu falei da outra vez, a síndrome do ter, do possuir. As pessoas passam pelas provas já visando um lucro aqui na terra, visando o acúmulo de alguma coisa. Então, a felicidade deles não está em buscar a Deus, ter uma relação com Deus. Deus aí se tornou só um facilitador das bênçãos materiais. O cristianismo bíblico, o cristianismo original, ele ensina que a vitória que nós obtivemos em Cristo é contra o pecado que nos separa de Deus. A vitória que nós tanto alcançamos na nossa caminhada, a grande vitória, é a vitória sobre o pecado. E essa vitória é alcançada pelo sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário. Paulo, escrevendo aos Efésios, capítulo 1, a partir do verso 3, Paulo ensina que todas as bênçãos prometidas por Deus, elas são celestiais. E em Cristo, todos os cristãos já as receberam. Paulo aponta para o céu, diz que as bênçãos nós já recebemos. Essas bênçãos são bênçãos espirituais, pois foi eleito, predestinado, redimido, iluminado, um cristão para conhecer a Cristo, agraciado com fé. Enfim, nós fomos salvos e com a garantia de que seremos glorificados no futuro bem próximo. Então, essas bênçãos que as pessoas interpretam erradamente, achando que são bênçãos materiais, Paulo diz que são bênçãos celestiais. E que todo cristão já recebeu essas bênçãos, ele tem essas bênçãos na sua vida. Assim é que todas as promessas e delícias do cristianismo bíblico, cristianismo antigo, são para os que estão, pela fé, unidos em Jesus e, consequentemente, desfrutando da presença de Deus. Se você está ligado a Jesus, se você desfruta da presença de Deus na sua vida, o apóstolo Paulo entende, Tiago também, que você está desfrutando de todas as delícias espirituais que esse cristianismo antigo nos promete na nossa relação com Deus e com Jesus. Qualquer coisa diferente a isso é idolatria, é desonra a Deus. Qualquer coisa que fuja da proposta original se constitui idolatria. Cristianismo antigo, Jesus, queridos irmãos, por causa dessa e de outras desconfigurações, é que nós estamos estudando, Tiago. O cristianismo antigo precisa ser resgatado na vida de muita gente. Nós precisamos, mais do que nunca, do resgate desse cristianismo antigo. Nós falamos sobre o resgate do cristão antigo. E nós precisamos agora resgatar esse cristianismo proposto pela palavra, cristianismo de excelência, um cristianismo de qualidade excelente na nossa vida. Nós carecemos saber como as doutrinas cristãs básicas devem ser vividas no dia a dia das pessoas. Após revelar que o cristão precisa ser consciente, Tiago imediatamente passa a nos ensinar que o cristão maduro, um cristão forte, um cristão consciente, é aquele que em
entende adequadamente o papel das provações na sua vida. Né? Vamos ler aqui, verso 2. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria ao passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Meus amados, Tiago, ele passa a nos ensinar que um cristão maduro é um cristão que entende de forma adequada qual é o papel das provações na sua vida. O que é que aquela provação está trazendo para ele? O que é que a provação vai produzir na sua vida? Contrário do que prega o cristianismo contemporâneo, o cristianismo antigo anuncia que provações não são para nos fazer prosperarmos. As provações não são para nos conduzir a uma vida de triunfalismo nos bens materiais. Mas as provações que nós enfrentamos, Tiago diz que as adversidades, elas têm um papel fundamental, que é o nosso amadurecimento e não enriquecimento. Bem diferente, enriquecimento de amadurecimento. O cristão maduro é aquele que, sabe que não está imune às provações. Tende por grande alegria passar por provações. Então, todos nós passaremos. Ninguém está imune a provações. 2, ele sustenta a atitude de fé nas provações. 3, cristão maduro, cristão antigo, o cristianismo antigo, ele soma corretamente os benefícios das provações. O cristão maduro sabe que ele não está imune, isento de passar por lutas. O cristão maduro sabe que isso é inerente à vida de todos nós. Todos nós passaremos, ou estamos passando, ou já passamos pelas provações. Ele não é daqueles que vive debatendo com questões como por que deu errado, por que Deus deixou isso acontecer, por que isso está acontecendo comigo. Esses cristãos contemporâneos entram nesses questionamentos. Há 2 formas de fazermos as perguntas. Nós podemos fazer as perguntas com indignação e com o dedo apontado para Deus, acusando Ele de alguma coisa, ou então nós podemos perguntar como os santos homens do passado, os grandes heróis da fé, que passaram por provas, por lutas, e que buscaram a melhor forma de glorificar a Deus. Nós podemos olhar para Deus no meio das provas e dizer: Senhor, que o Senhor seja glorificado nessa prova. Se é para eu passar, que teu nome seja exaltado. Então nós podemos dar a conotação de sofrimento, de dor e de acusações, ou podemos simplesmente entender que a prova faz parte da caminhada cristã e que Deus precisa ser glorificado. O exemplo de homens e mulheres de fé, a Bíblia está recheada. Pessoas, grandes homens, grandes mulheres da história bíblica, que enfrentaram grandes lutas e Deus pôde ser glorificado. Nós precisamos entender que nós somos peregrinos, somos forasteiros a caminho de nossa casa, de nosso lar celestial. E Tiago deixa isso claro ao identificar os destinatários da carta. Olha só, versículo 1. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo,
as 12 tribos que se encontram na dispersão. A carta não foi endereçada a um local fixo estabelecido. Nós somos peregrinos, somos forasteiros. Olha o que Tiago diz, biblicamente falando, viver disperso pelo mundo significa que não somos cidadãos dessa pátria e que por isso nós viveremos sempre em choque, em desarmonia com essa cultura que nós conhecemos. Nós somos forasteiros, por isso sempre estamos entrando em choque com a cultura atual. Não é que buscaremos ser cristãos hostis, violentos, não é essa a ideia. Não é a ideia aqui de um cristão sair quebrando tudo, de sair fazendo baderna, não é isso. Nós seremos hostilizados por buscarmos uma vida de santidade. Seremos hostilizados por vivermos o caráter de Cristo em nossa vida. Um cristão maduro sabe que, buscando viver nesse mundo o caráter de Jesus, sofrerá todo tipo de provação na sua vida. Portanto, queridos, em vez de se revoltar contra Deus e de se amargurar com os homens e com o mundo, o cristão maduro, ele tem que buscar uma vida amorosa, engajada, uma vida cheia de esperança, cheia da manifestação de Jesus, para que Cristo possa nos redimir desse sofrimento do pecado de uma vez por toda. Essa deve ser a atitude de um cristão. Cristão maduro, ele é um cristão do cristianismo antigo, ele mantém a fé nas provações, sabedor que não está imune das provações. Um cristão maduro mantém uma atitude positiva nas provações. Ao que Tiago diz, meus irmãos, considerem motivo de grande alegria sempre que passarem por qualquer tipo de provação. Provações sempre provocam reações em nossas vidas, sempre provocam atitudes de quem está sendo provado e sempre vai revelar a atitude do coração de cada um. A provação, ela vem revelar, trazer à tona quais as atitudes de meu coração, de seu coração. A aprovação vem revelar o meu caráter, o seu caráter. Sabedor disso, Tiago alerta para o risco de, ao sermos provados, sustentarmos no coração uma atitude de tristeza, de revolta, de ira, de indignação, de mágoa, de ódio, de vingança, desencanto, uma atitude de coitadismo, vitimização, de autocomiseração. Tiago nos alerta, irmãos, tende por grande alegria passar por provações, mantenha sua fé firme e forte, não se ire, não revele mágoas. A provação tem essa capacidade de mostrar, de revelar quem realmente eu sou quando estou enfrentando lutas na vida. Ao contrário disso, nós devemos sustentar uma atitude positiva nas provações. Cristão maduro sustenta a atitude positiva nas provações. Um cristão maduro, um cristão do cristianismo antigo, sabe que aquilo lá é inerente à vida cristã, sabe que aquilo lá vai trazer amadurecimento, crescimento cristão, e sabe que ele não está sozinho nas provações, que Deus está refinando, Deus está aprovando, Deus está amadurecendo aquela vida, aquele momento. E que ele tem que confiar e acreditar que Deus tem o melhor para ele. Terceira coisa é que um cristão maduro, cristianismo antigo, ele soma corretamente os benefícios da provação. Tiago sabe que o cristão não está imune às provações,
E para ajudá-los a sustentar a atitude positiva, Tiago nos ensina como somar corretamente os benefícios das provações na vida. E nós temos pelo menos 3 benefícios apontados por Tiago nas provações. Primeiro benefício, provação da fé. Olha aí, Tiago capítulo 1, verso 2 e 3. Prova da fé. Significa aprovação da fé. Como é que é isso, pastor? O que significa isso? Aprovação da fé? Em primeiro lugar, Deus vai testar se eu e você somos genuínos. Deus precisa testificar na prática se nós somos legítimos cristãos. Se nós somos um cristão de coração ou somos um cristão de emoção. Se eu me converti debaixo de uma emoção, de um momento emocionante do culto, de alegria, de música, de um sermão lindo, ou se realmente nos convertemos de coração a Jesus e entregamos a Ele as chaves de nossa vida. Então Deus vai testar a nossa fé, vai provar a nossa fé, se ela é genuína ou se é uma fé emocional, né? Além disso, a aprovação aprova ou reprova a fé. A aprovação tem a capacidade de aprovar ou de reprovar a fé. Além disso, a aprovação da fé amplia os nossos olhos espirituais. Deus não muda de tamanho, mas a nossa fé nos faz enxergá-lo maior ou menor. Se sua fé é uma fé emocional, você talvez vai enxergar Deus muito fraco, muito pequeno, diante do gigante que surgiu na sua vida. Se sua fé é uma fé genuína, uma fé de coração, você vai enxergar a grandeza de Deus na sua vida. Como a fé de Davi, quando foi enfrentar o gigante Golias. Um homem enorme, poderoso, e todo o exército de Saul, inclusive Saul, acovardados, escondidos. E Davi olhou para Deus e viu a grandiosidade de Deus. E ele pôde perceber que com Deus ele pode muita coisa. Então nós precisamos entender que a aprovação da fé amplia e aperfeiçoa nossos olhos, os olhos do coração, para nos preparar, nos capacitar para batalhas maiores que virão no caminho para o céu. Então a minha fé em Deus me capacita a ampliar os olhos de meu coração para enxergar para batalhas maiores no caminho para o céu, sabendo que Deus é muito maior. Segunda produção na nossa vida, segunda lição que essa fé nos capacita, traz para a gente, segundo aperfeiçoamento, ou segundo benefício que a fé traz para mim nas lutas, é a produção da perseverança. A provação, ela produz perseverança. No versículo 2 de Tiago 1, perseverança também pode ser traduzida como paciência, resistência, força. É a capacidade que um homem e uma mulher de Deus tem de resistir ao peso e à pressão das circunstâncias prolongadas na sua vida. A produção da perseverança nos permite resistirmos até o final. Perseverança e resistência são fundamentais na fé cristã, porque elas comprovam a nossa salvação, que nós não tomamos uma atitude emocional na vida. Nós temos Jesus no coração, sabe, de verdade. Não foi algo emocional, foi uma atitude verdadeira, genuína. E não
essas atitudes emocionais, o pessoal sai da igreja por qualquer motivo, entra e sai dos templos evangélicos, das comunidades religiosas, qualquer motivozinho, qualquer luta, qualquer briguinha, qualquer contenda, já quer deixar a igreja. Isso aí é um cristão emocional. O cristão verdadeiro enfrenta a luta e vai até o final e sai vitorioso pelo sangue de Jesus. Terceiro e último, benefício da aprovação. A aprovação, ela traz uma promoção de crescimento. A aprovação traz promoção de crescimento. Versículo 4. Vamos lá? Olha aqui, ó. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficiente. Então, é necessário que eu cresça, que você cresça. Pois quando estivermos plenamente desenvolvidos, nós seremos maduros, completos, sem que nada falte na nossa vida. A perseverança nos faz completar o ciclo de crescimento, o que Tiago chama de ter ação completa. Ação completa. Uma ação que começou aqui e que percorreu todo o ciclo e fechou e completou o ciclo da minha vida de crescimento, perfeitamente desenvolvido, amadurecido, acrescentado daquilo que faltava. O que falta na minha vida, falta na sua vida, vai ser acrescido pela provação. A provação vai ter uma ação completa trazendo esse crescimento. Provações nos fazem crescer na vida espiritual, nos torna maduro de caráter, maduro na qualidade integral, sem falta de coisa alguma na nossa vida. Que coisa maravilhosa, coisa fantástica essa carta de Tiago. Maravilha. E nós estamos já encerrando em dias de cristianismo desconfigurado. Nós precisamos de cristãos maduros, homens e mulheres, que possam entender que não são imunes às provações, que sustentam atitudes de fé na provação, que somam corretamente os benefícios das provações. Queridos, nós precisamos resgatar esse cristianismo antigo em nossas vidas. Estamos chegando ao final da nossa segunda videoaula. Meu desejo é que Deus tenha falado profundamente sobre o resgate do cristão antigo e sobre agora o resgate desse cristianismo antigo também, e que você possa entender que a provação tem que ter uma ação completa na sua vida, trazer crescimento e amadurecimento. Fecha teus olhos, quero orar por você nesse momento. Pai querido, Deus eterno, muito obrigado pela nossa escola bíblica do período do confinamento. Abençoa teus servos, Deus, abençoa nossas vidas, para que possamos ter crescimento, Deus, em nossa vida de caráter, nossa vida espiritual, nossa vida emocional, que nós possamos ser fortes diante das lutas e das dificuldades. Ó Deus, que as provações sejam interpretadas corretamente por cada um de nós, e que essa provação tenha uma ação completa em nossa vida, nos tornando, Senhor, homens e mulheres completos em tudo, sem faltar nada na nossa vida espiritual, em nome de Jesus. Amém. Não saia daí, nosso culto vai começar daqui a pouquinho. É o tempo de você tomar um café, tomar uma água e voltar para cultuarmos ao Senhor. Deus abençoe, até o próximo domingo, se Deus quiser.